Tudo bem, gente? Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra, professor Paulo falando. Projeto Faça Arte na sua casa. Eu espero que vocês estejam bem. Lembrando que esses vídeos têm a finalidade de levar até você, nossos alunos e entre outros tantos alunos, amantes do teatro, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas. Certo? Bom, estamos fazendo esse mergulho na história do teatro, buscando entender como é que essas coisas se deram, né? A fusão entre o teatro grego e o teatro romano, como é que essas coisas se deram, como é que essas coisas fluíram. Esse passeio na linha do tempo, né? Bom, para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, já tem vídeos explicando toda essa passagem, a construção de forma cronológica dos autores, da tragédia, da comédia, e o ponto de virada, né? O ponto de encontro entre essas duas culturas, romana e grega. Maravilha? Bom, no vídeo anterior o professor falou sobre Plauto, né? Plauto, que foi esse importante dramaturgo, esse importante comediógrafo, esse importante autor. Plauto foi, vamos dizer assim, foi o cara que fez a transição, né? Foi o responsável pela transição, foi o primeiro cara, de repente, a traduzir ou se inspirar literalmente nos textos gregos para fazer uma conversão para a linguagem romana, para a linguagem latina, né? Então no vídeo anterior eu falei um pouco da obra de Plauto, ok? Falei sobre mostelaria, né? Sobre a comédia do fantasma. Mas antes disso, quando eu falei da nova comédia, eu falei sobre Plauto e sobre Terêncio. Então, você está vendo esse vídeo pela primeira vez, o professor já fez um vídeo sobre a nova comédia. Na nova comédia, eu faço a citação sobre esses dois nomes, sobre Plauto e Terêncio, ok? Então já fiz um vídeo sobre Plauto e depois eu fiz um vídeo especificamente sobre a obra, a Comédia do Fantasma. Nesse vídeo eu vou falar do Terêncio. Terêncio, esse outro importante romano que, vamos dizer assim, foi importante porque ele deu continuidade, por assim dizer, ele deu uma continuidade àquilo que Plauto havia iniciado, ok? Só que Terêncio tem uma outra característica, tem uma outra particularidade, né? E é sobre isso que a gente vai discorrer agora, sobre essa particularidade que nós vamos nos dedicar agora a entender. Maravilha? Então vamos lá. Teatro romano nós estamos, ok? Teatro romano. Tem vídeos falando sobre o teatro grego. Tá tudo aí na mão. É só ir lá, fuçar e fazer a sua própria pesquisa. Maravilha? Vamos nessa. Então vamos lá. Terêncio. Publius Terentius Afer. Ou Publius Terêncio Afro. Ok? Nascido em 185, viveu de 185 a 159 a.C. Bom, viveu pouco, né? Morreu jovem. Vamos fazer a matemática rapidinha. 85, 75, 65, 55, 35 mais 4, 39 anos. Morreu com 40 anos praticamente. Super novo. Enfim. Mas qual que é a história do Terêncio, né? Vamos lá. Nasceu em Cartago por volta de 185 a.C. e foi levado a Roma para ser escravo de um senador. Lembra que a gente está falando de uma Roma da República Romana. Não era Roma Império e também não era Roma Monarquia. República Romana. Então, levado para ser escravo de um senador, né? E o nome do senador qual que era? Terêncio Lucano. Mas foi libertado devido a seu talento e beleza. Vamos lá. Quanto à sua produção literária, sabe-se que o autor cartaginese, né, que era o nome da cidade, oriundo de Cartago, escreveu 6 comédias paliatas, né, que podem ser encontradas integralmente. Comédia paliata, comédia inspirada nas comédias gregas, né? São comédias inspiradas ou praticamente quase traduzidas dos textos gregos ou de histórias gregas. Tudo bem? Então, e as comédias dele, as 6 que ele escreveu, as 6 foram preservadas. E a gente vai entender por que essas comédias foram preservadas. Por que Plauto escreveu 130 comédias e só chegaram, sei lá, 20? Por que o grego escrevia
90 comédias, 100 comédias, e só chegaram 7, 6. O cara escreveu 6 comédias e chegaram 6. Olha, de que ele era escravo? De um senador. O senador era um importante político na época, né, na República Romana. Aí tem uma outra característica do Plauto também. A gente vai dar sequência. Vamos lá. Então, eu achei aqui que tem a tradução das comédias, que é muito bacana, porque está em latim, né? Então tem a tradução. Deixa eu ver que eu achei aqui a tradução rapidinho. Vamos lá. Então vamos lá. Toda a obra de Terêncio, composta por 6 comédias, resistiu à ação do tempo, chegando aos nossos dias. São elas Andria, Écira, sogra em grego. Olha esse nome, gente. Eauton Timoroumenos. Eauton Timoroumenos. O que se pune a si próprio, em grego. O eunuco, Formião, os adelfos, os irmãos. Vamos lá. Então eram essas, né? Então vamos de novo. Andria, Hércia. Esse nome é complicadinho. Eauton Timoroumenos. O eunuco, Formião, os adelfos. 6. Maravilha? Bom, então essas foram as 6 comédias que sobreviveram ao tempo. É importante a gente falar desses... Vamos pensar assim, Terêncio só conseguiu alçar voos por causa de Plauto. Por quê? Porque ele teve em quem se inspirar. Plauto viveu até 180 a.C. Terêncio nasceu em 185 a.C., ou seja, 5 anos depois da morte de Plauto. Então, aquilo que Terêncio encontrou, ele já encontrou, vamos pensar assim, ele já encontrou uma obra estabelecida na língua local, por assim dizer. Né? Quando ele chegou ali nessa região que ele era africano, quando ele chegou como escravo na região na região de Cartaga, né? Quando ele chegou ali como escravo na região de Cartago, ele já chegou encontrando toda essa literatura, então ficou fácil para se inspirar, ok? Então vamos lá. Quanto à sua produção literária, sabe-se que o autor cartaginese escreveu 6, ok, já falei sobre isso. Suas peças de conteúdo educativo e elegância na escrita foram de grande interesse para escolas da tradição clássica europeia. O enredo eram aqueles que cabiam ao modelo escolhido e a palliata. Jovens apaixonados, parentes que se opõem a eles, escravos que fazem de tudo para atender os desejos de seus mestres, a fim de ter o reconhecimento ao final, e assim por diante. Vamos pensar em jovens que se apaixonam, que têm os parentes que são contra. Já ouviram falar de Romeu e Julieta? Só que Shakespeare foi viver praticamente 1800 anos depois, 1500 anos, 1600, por volta entre 1600 e 700 anos depois, que Terêncio. É muito legal a gente ter essa noção de tempo, né? E entender também onde essa galera bebeu na fonte, onde essas pessoas foram buscar referência. O que mais que a gente pode dizer? Os textos de Terêncio não eram tão aceitos pelo público romano, porque assim, as pessoas estavam acostumadas com a linguagem do Plauto. Plauto era mais visceral, tinha aquela coisa do povo, dos pobres. Terêncio, por outro lado, viveu no meio dos aristocratas. Isso facilitou também para que os textos dele chegassem aos dias de hoje, porque o texto dele falava mais da vida da elite, né? Trazia mais os conflitos da elite romana. Então, isso também é um fator que fez com que esses textos resistissem ao tempo, porque ficou na mão dos aristocratas, né? Então, a principal diferença entre Plauto e Terêncio era essa. Plauto era mais visceral, era mais povo, falava mais dos escravos, né? A gente vai, se você quiser, tem um vídeo explicando sobre Plauto e sobre a peculiaridade, sobre os estilos, né? E Plauto tem essa coisa de construir uma percepção a partir dos escravos, né? Terêncio tá aqui na aristocracia, mais tranquilo. Né? E o que mais? Então, Terêncio tinha a elegância como estilo, né? Era um texto que era produzido para a alta classe romana, e ele abordava mais as questões psicológicas dos seus personagens. Ele estava mais conectado às questões psicológicas dos seus personagens do que às questões de cunho comportamental ou de cunho cômico, tá certo? É importante a gente pensar nisso, que a comédia para esse romano,
ela não tinha ainda aquele teor da comédia que era feito pelo grego, que tinha aquela a característica de descrachar, né? Como, vamos pensar assim, como a gente pensa na farsa, né? É claro que isso depois de um tempo foi se moldando, entre outras coisas, tá certo? Então, a gente vai encontrar o ressurgimento das obras de Terêncio pela igreja, pela Idade Média, ok? A igreja vai ser baseada nas obras de Terêncio, porque ali tem conceitos de tem conceitos de... É um texto que foi pensado mais na característica psicológica da coisa. Então é nesses textos que a igreja vai se apropriar para criar narrativas, até porque existe o teatro medieval. Né? Existe o teatro medieval. Então, Terêncio teria sido aí o ponto de partida, né, para que a igreja pudesse construir essa narrativa nos seus textos 1500 anos depois. Maravilha? Então, esse é Publius Terêncio Afro, de 185 a 159 a.C. Maravilha? Lembrando que esse vídeo é gravado em casa, tem interferência do vizinho, do carro que passa, e é assim mesmo. Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do Município de Taboão da Serra, Professor Paulo. Até a próxima aula. Valeu!